Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui de ecologia. A gente vai falar sobre sucessão ecológica. Meu nome é Danúbia, eu sou professora de biologia e espero ajudar vocês. Bom, o que é sucessão ecológica? É um processo que acontece, gradual, aos poucos, na mudança e da estrutura e composição de uma comunidade, de uma região, de um solo, de uma comunidade que ou não foi habitada, nunca foi habitada, ou já foi e já sofreu vai começar a sofrer novas mudanças. Então representa aí um processo ordenado de mudanças no ecossistema, incluindo alterações no ambiente físico pela comunidade biológica até alcançar a fase de clímax, em que vai ter um equilíbrio, um grande equilíbrio dinâmico aí e grande biodiversidade. Então, durante esse processo, a gente vai ver aí, vai observar que vai ocorrer a colonização de uma área e mudanças na composição dessa comunidade. Então, ela vai ser progressiva, gradativamente, certo? A comunidade ela vai sendo substituída por outra mais complexa. Então, a gente tem aí exemplos aqui na imagem de uma sucessão ecológica numa área vulcânica, tá? Certo? Aqui também um outro exemplo de sucessão ecológica numa área que não havia, comunidade aí biológica, certo? E aos poucos ela vai nascendo aí. Então, a sucessão ecológica, ela passa por 3 fases: a ascese, a seral e clímax, tá? Que seria a última. A ascese, gente, ela representa a comunidade pioneira, tá? Ou seja, a primeira, que está surgindo os primeiros organismos ali. Então, são os organismos a se instalarem no ambiente, a começarem a se instalar nesse ambiente, certo? São os primeiros organismos. Esses primeiros organismos, eles são compostos de líquens, musgos, gramíneas, poucos insetos, tá? Que vão dar origem aqui a essa ascese. Então, é responsável aí por aumentar, entre outros fatores, a biomassa da região. Então, essa ascese, ela tem característica de ter uma produtividade líquida maior, tá? E também elas terem, esses primeiros organismos, eles toleram muito sol, certo? Eles toleram aí mais sol e conseguem viver com pouca água, com pouca umidade. Já a seral é uma comunidade já intermediária, tá? Nessa comunidade eles ainda toleram um pouco de sol, certo? Porém já precisam de um pouco mais de umidade. Então a gente vai ter aí representando as ervas, certo? Os briófitas, ervas, aliás, arbustos. Vai surgindo já uma comunidade um pouquinho mais elaborada aí. Vamos ter plantas herbáceas. Então vai ter já modificações nesse solo, tá? A gente já tem o solo se formando, certo? Para dar origem a outros tipos de vegetação. E por último, a gente tem o clímax, que é a comunidade já estabilizada, certo? A gente tem aí, ela vai estar atingindo o seu mais elevado grau aí de espécies, maior biodiversidade. Os nichos ecológicos já vão estar ocupados, vão ter mais insetos, vamos ter aí mais umidade, plantas que vão necessitar de sombra, aí a gente vai ter crescimento aí de grandes árvores, a biomassa vai aumentar, certo? Junto aí com o aumento também da fotossíntese, Porém, a gente também vai observar aqui a diminuição na produtividade líquida, certo? Já que o que se produz aqui, vai ser gasto também, E o oxigênio também é gasto pela vegetação que se formou. Então, as 3 fases são a ascese, que é a pioneira, as primeiras, predominando aí os líquens. A seral, certo? Que é a comunidade
intermediária, com pouca umidade já. E já temos os arbustos e o clímax, que é o máximo, tá? De equilíbrio aí dinâmico. Então, a sucessão ecológica, ela pode se dividir em sucessão ecológica primária e sucessão ecológica secundária. Na primária, vai acontecer em ambientes que nunca foram ocupados, tá? Que anteriormente não foram ocupados por outros organismos, ou não teve praticamente vida nenhuma. Então, vai ocorrer aí que não foram previamente ocupados, não tem como rochas, rochas nuas, rochas que surgiram de lavas, né? Na ação vulcânica, aí, lavas solidificadas, depósitos de areias, dunas, né? Faixa recente de areia. Esses são os locais que podem ocorrer aí a sucessão primária. Então, vai ocorrer a colonização de espécies pioneiras, certo? Que é importante aí para o processo da sucessão. Ocorrendo lá, né? Aquela fase lá, que a gente viu, né? E eu aqui, da Essese, Ceres e Clímax. Então, aqui na Essese eu vou ter de início os links, né? Para ainda não ter o solo formado, vai provocar a degradação aqui do solo, certo? Essas condições, essa degradação aqui, ação de micro-organismos. Nesses primeiros indivíduos pioneiros vai começar a formar um solo, tá? Eles toleram solo, como eu falei, pouca umidade. Daí vai favorecer a chegada de outras espécies, chegando na fase intermediária, surgindo aí as gramíneas, as ervas, os arbustos, até chegar ao clímax, tá? Essa sucessão primária, como ela nunca foi um local que nunca foi antes habitado, né, ocupado, então ela vai ser um processo lento, porque ainda vai se formar o solo é rochoso, pode levar então décadas para poder abrigar uma vegetação, tá, de arbustos e herbáceos. Então é um processo mais lento, ok? Já a sucessão secundária, ela vai acontecer em áreas que já teve uma comunidade ali, já teve vida, já foi ocupada, certo? Então, por conta disso, vai ser um processo um pouco mais rápido, vai ser mais rápido do que a sucessão primária, tá? Então, nesse caso, a área, ela já foi ocupada, mas sofreu algum distúrbio, como desmatamento, né, queimadas, né, seja natural ou seja pela ação do homem. Então, já existiu vida, porém, algum distúrbio ocorreu e aquilo ali deixou de ter vida. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um exemplo, uma imagem de uma clareira que já está começando a surgir vida. Aqui houve o desmatamento, certo? Houve o desmatamento e aqui vai surgindo vida. Então, está ocorrendo aqui a sucessão secundária, ela vai ser mais rápida, certo? Em razão de quê? De organismos, tá? Que é que alguns organismos de sementes que estão aqui, né, ao redor do solo, eles também podem permanecer aqui no solo, certo? Só esperando a oportunidade. Então, tornando aí um substrato mais favorável a ter vida. Um exemplo, gente, a gente pode lembrar de quando ocorreu também, mais recente, o tsunami, aquele desastre nuclear que ocorreu lá no Japão, né, que as pessoas tiveram que sair às pressas do local, deixando lá seus carros, suas casas, enfim. E mesmo com o desastre nuclear, aos poucos a vida já está surgindo ali naquele ambiente, certo? Porque ali já existiu vida. Então a sucessão secundária, ela é um pouco mais rápida do que a primária, que é uma esperança para que a gente possa recuperar, né, essas áreas que estão sendo desmatadas aí em grande quantidade, né, nos biomas aí brasileiros, tá? No nosso território e no mundo afora. Então eu tenho aqui um exemplo de sucessão secundária. Já existia um vestígio, tá? O solo já está pronto. Não é igual a primária, que ainda o solo é rochoso, ainda vai ser formado.
Aqui eu já tenho solo, já tenho vestígios de plantas e aos pouquinhos elas vão ocupando o território, certo? Bom, então eventos que ocorrem aí ao longo de uma sucessão. A gente vai ter o aumento da biodiversidade, né? Lá quando chegar no clímax, e da comunidade, a complexidade aí da comunidade biológica, né? Da biodiversidade, vai ter vários nichos ocupados. Vamos ter aí maior número de animais, de plantas diferentes, diversificadas também naquele ambiente, né? O aumento da biomassa, já que a gente vai ter uma vegetação maior aí, com maior produtividade aí na questão da fotossíntese, né? O aumento da nossa biomassa, aumento da biomassa daquele ambiente. A tendência do aumento também do tamanho dos indivíduos, né? Antes só era arbustos, gramíneas, vai começar a ter aí árvores maiores de grande porte. Surgimento de organismos, tá? Com ciclo de vida mais complexo ao longo, né? E aumento rápido aí das espécies que compõem a comunidade. Inicialmente, a gente tinha mais insetos, por exemplo, só insetos, ervas, gramíneas, aí a mudança lenta vai sendo ocupada por outros tipos, né, atraindo outros animais, né, e também possibilitando o surgimento de outras plantas. Formação, com isso vamos formar cadeias e teias alimentares mais complexas, e a taxa da fotossíntese em relação à taxa da respiração, né, inicial vai começar a se igualar, né? O que for produzido vai ser gasto também, certo? Então vai ter aí uma diminuição da produtividade líquida, que no início era maior e agora ela vai tender a se igualar. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse assunto de sucessão. É bem simples, tá? É fácil, é gostosinho de aprender. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato aqui comigo, tá bom? Será um prazer ajudar todos vocês. Então, até a próxima, gente. Tchau, tchau.